Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Hoje nós vamos atualizar aquele vídeo sobre as prováveis armas que Carlo Ancelotti terá à sua disposição na Copa do Mundo. Fizemos um vídeo parecido no fim do ano passado, pós-data FIFA de novembro, mas de lá pra cá, a seleção brasileira perdeu jogadores por lesão, testou novas opções e tem alguns nomes pedindo passagem. Então o vídeo de hoje se faz necessário. Já vai deixando aí o like, o hype, a inscrição se você achar que a gente merece, seu feedback nos comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos que também adoram futebol, pra gente ampliar o debate e quem sabe ajudar a família Pautas e Táticas a crescer ainda mais, beleza? Bom, esse vídeo não é para falar sobre a convocação, e sim sobre a estratégia tática e time titular. Então eu vou mostrar aqui 3 alternativas. Aqui me parece o plano A do nosso treinador, a que ele também já usou e que pode ser um plano B, e a alternativa que eu considero a melhor, sem agredir muito os padrões do time, nem as características dos atletas, mas que é muito mais uma sugestão minha do que qualquer coisa. Então podemos considerar aqui um plano C, beleza? Vamos lá. Plano A do Carleto, considerando, é claro, todos os jogadores que ele pretende chamar disponíveis, e aí eu torço para que ninguém mais se machuque gravemente até a data que esse vídeo for lançado. Alisson no gol, Militão na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Alex Sandro na lateral esquerda, Casemiro e Bruno Guimarães os dois volantes, Estevão na ponta direita, Matheus Cunha, o meio atacante, Rafinha na ponta esquerda e Vini Júnior como esse 9 improvisado. É uma escalação muito próxima da usada na vitória contra Senegal, que na minha opinião foi o melhor jogo da era Ancelotti. As diferenças são, no gol, naquela partida jogou o Ederson, e na ponta esquerda, o Rodrigo, que está fora da Copa do Mundo, era o titular, e o Rafinha estava machucado. Com essa escalação, a saída de bola do time tem o Militão de lateral base à direita, junto com os zagueiros, e o Gabriel Magalhães abrindo pela esquerda nesse trio, o que me agrada, porque o canhoto é mantido na esquerda, beleza? O Alex Sandro apoia por dentro, como um lateral invertido, se juntando ao Casemiro e empurrando o Bruno Guimarães uma linha mais à frente, ficando à esquerda ali do Matheus Cunha, no centro dessa linha de 4, que tem os pontas bem abertos. Estevão à direita e Rafinha à esquerda. Sendo que o Rafinha e o Vini trocam de posição constantemente. O Rodrigo também fazia isso, mas o Rafinha jogando pela esquerda, até por ser um ponta esquerda canhoto, tem uma tendência maior de atacar a profundidade do que fazer cortes para dentro. O Vini a gente sabe que tem a tendência de cair para o lado esquerdo e buscar as jogadas de mano a mano. Eu não gosto muito do Estevão fazendo esse papel de amplitude pela direita, porque eu acho que ele fica muito limitado a ter que jogar sempre aberto, prendendo lateral, para que o Cunha ataque a última linha, vindo de trás, e principalmente por ele não ser destro, esse estímulo de ataque dele para o fundo vai deixar ele torto e também previsível. Ele não vai conseguir cruzar com o pé errado, ele vai sempre ter que fazer uma pausa, trazer para o pé correto, cruzar com o arco de trás para frente, o que facilita a ação do zagueiro adversário. Outra observação que eu faço sobre esse esquema, essa função mais ofensiva aí do Bruno, talvez fosse melhor desempenhada pelo Danilo do Botafogo, que é um jogador de mais infiltração e chegada na área. Então, se a opção for por manter essa estratégia, talvez o Bruno perca a vaga de titular para o Danilo, beleza? Sem bola, a gente já sabe, diagonal curta do Alex Sandro, de volta para a primeira linha, junto com os zagueiros, recuo do Bruno e dos pontas para a segunda linha, junto com o Casemiro. O Matheus Cunha ali ao lado do Vini, nessa dupla que descansa marcando a frente da linha da bola e em bloco baixo, beleza? Esse foi o plano A. O plano B, na verdade, foi a primeira ideia do Ancelotti quando ele chegou à seleção. Aqui a gente tem a troca dos dois laterais, O Wesley na direita e o Douglas Santos na esquerda. Isso muda tudo, porque na saída de bola, troca-se o lado do lateral base, passa a ser quem joga na esquerda e não quem joga pela direita. Aqui passa a me incomodar o fato do Gabriel jogar centralizado sendo canhoto. E aí ele precisa usar a perna direita toda vez que ele fizer uma cobertura do Marquinhos, que agora tá pelo lado direito. Marquinhos também não é tão rápido como o Militão para fazer essa função de jogar aberto. Além disso, diferentemente do movimento feito pelo Alex Sandro, o Wesley não vai apoiar por dentro. Com isso, os volantes são mantidos na frente da defesa. O Wesley vai atacar a extremidade, que automaticamente vai fazer o Estevão centralizar um pouco mais,
ficar um pouco mais imprevisível nos seus movimentos e até um pouco mais à vontade, porque ele na base costumava jogar como um camisa 10. Assim como na reta final da passagem dele lá pelo Palmeiras, ele também fazia essa função muito bem. Com isso, o Cunha passa a jogar no meio espaço à esquerda, e o Rafinha e o Vini seguem fazendo aquelas trocas de esquerda e a função ali do centroavante, tá? Mas talvez um reposicionamento desses três jogadores ofensivos pudesse ser necessário. O Rafinha saindo da ponta esquerda para a posição de meio atacante, o que o faria jogar no meio espaço, como ele faz no Barcelona. O Matheus Cunha saindo da posição de 10 para voltar para o papel de 9, que é a sua posição original. E o Vini retornando para a ponta esquerda, que é também o terreno preferido dele. E essas adaptações, a meu ver, faria o nível dos três jogadores subir bastante na seleção, tá? Sem bola, a variação para o 4-4-2 teria o Wesley recuando para a primeira linha, mas precisando percorrer mais metros do que, por exemplo, o Alexandro faz saindo da posição de lateral invertido na ideia anterior. E aí, não importando de onde eles vão partir, o Vini e o Cunha ficariam na primeira linha de pressão alta, enquanto o Rafinha recuaria pela esquerda na segunda linha de 4. Como vocês puderam perceber, eu observei problemas em ambas as variações, tanto na do plano A quanto na do plano B. E isso nos leva até o plano C, que é a minha sugestão e a minha escalação ideal para tentar sanar a maior parte dos problemas que essas duas escalações trouxeram. Vamos às mudanças? Primeiramente, meus laterais seriam Wesley na direita e Alexandro na esquerda. Aqui a gente já vê uma mescla das duas ideias, porque eu quero aproveitar a veia ofensiva e o lado ala do jogador da Roma, e quero aproveitar o movimento para dentro do jogador do Flamengo. Segunda mudança, sai o Marquinhos e entra o Militão na zaga. O Militão é zagueiro de origem, não jogaria improvisado. É um zagueiro mais rápido que o Marquinhos e ainda assim eu aproveitaria essa vertente dele poder jogar na lateral sem bola, mas com uma saída de bola diferente. E aquela mudança que eu sugeri no fim da explanação anterior, eu também faria nessa escalação aqui. Rafinha de 10, Vini na esquerda e Cunha de 9, beleza? Minha primeira mudança é na saída de bola. Os dois zagueiros abertos, assim eu tenho o Militão e o Gabriel Magalhães nas extremidades, e o Casemiro recuando entre eles. Até agora o Ancelotti não usou o Casemiro fazendo essa função. E por que eu faria ele jogar assim? Porque o Alexandro vai apoiar por dentro, ao lado do Bruno Guimarães, que está jogando aqui à direita da dupla de volante. Uma saída de 3 mais 2, mas que à medida que o time sobe, também pode ser de 2 mais 3, com o avanço do Casemiro entre o Bruno e o Alexandro. Isso pode ser feito não só para garantir uma superioridade de 2 contra 1, quando o adversário fizer uma pressão com apenas um atacante, em sistemas como 4-2-3-1, 4-1-4-1, 5-4-1, que é um cenário também comum tratando-se de seleção brasileira, nem sempre é necessário manter ali 3 jogadores na primeira linha. Mas principalmente para povoar o meio-campo e ter uma superioridade, com 5 jogadores, mais o Wesley e o Vini abertos para poder controlar melhor a posse de bola. Aqui nós também temos aquela vantagem de ter 2 10, com o Estevão e o Rafinha por dentro. Mas o mais legal é o leque de opções que esses dois jogadores, mais o Matheus Cunha como 9, também podem oferecer para a gente. Por quê? Porque originalmente nós temos 2 jogadores por trás de um, mas também podemos eliminar a sobra dos zagueiros avançando um desses 2 ao lado do atacante do Manchester United. Então, por exemplo, se o Estevão avançar à direita, o Matheus Cunha ataca à esquerda e o Rafinha centraliza como 10. Agora, se o Rafinha ataca à esquerda, o Cunha ataca à direita e o Estevão centraliza de 10. E ainda temos a opção do Cunha recuar como 10, permitindo o avanço dos 2 meias nos meios espaços ao mesmo tempo, o Estevão à direita e o Rafinha à esquerda. E sempre bom lembrar também, né, falando aqui dos jogadores das extremidades, o Wesley é um lateral muito ofensivo, que na Roma vem jogando como ala, às vezes até como ala pela esquerda, e com ele no time partindo dessa posição, a gente pode ter inclusive o corte para dentro e as entradas na área em diagonal, estimulando até o chute com o pé trocado, que nem é o melhor, mas que ele vem aprendendo a usar com mais frequência quando joga do lado oposto no seu clube, beleza? E o Vini na sua melhor posição, aberto pela esquerda, com o mano a mano estimulado, sempre marcado por um lateral, que é um jogador em tese menos físico e que marca pior do que um zagueiro. Quando ele fizer os cortes para dentro e os apoios em diagonal, ele pode contar também com as ultrapassagens do Alexandro ou até do Rafinha, se necessário, para tabelar, então o lado esquerdo não fica desocupado quando ele fizer esse movimento para dentro. E sem bola, nós vamos ter um recuo em 2 etapas. Na primeira a gente vai ter
o balanço pelo lado direito do Militão, agora sim passando a ser um lateral defensivo, o que garante o tempo necessário para o Wesley recuar, primeiramente numa segunda linha de 4, e não direto de uma posição tão avançada para a primeira linha. Isso pode parecer um capricho, mas é um detalhe que faz a diferença num jogo de transições cada vez mais rápidas e que demanda tomada de decisões também cada vez mais ágeis. Aí o Casemiro vai ocupar esse papel momentâneo de zagueiro que o Militão deixou para cobrir o Wesley, e o Alexandro vai recuar na diagonal curta de volta para a primeira linha. O Bruno vai ser o volante entre linhas desse 4-1-4-1 em bloco médio, que vai continuar a ter Wesley, Estevão, Rafinha e Vini na segunda linha e o Cunha à frente, beleza? Na segunda etapa de recuo para o bloco baixo, aí sim o Militão retorna para a posição de zagueiro pela direita, liberando o Wesley para voltar para a lateral. Com isso, o Estevão faz um movimento de dentro para fora, o Casemiro permanece centralizado, mas dessa vez à frente da zaga, ganhando a companhia do Bruno, e pela esquerda o Rafinha e o Vini podem recuar juntos nessa linha de 5 mais aberta, ou só o Rafinha volta aberto à frente do Alexandro, enquanto o Vini descansa ao lado do Matheus Cunha. Na minha visão, nesse último sistema tático, a gente consegue extrair o máximo dos jogadores, consegue explorar a versatilidade dos mesmos, compensa a saída de posição de certos elementos com bola, com um bom sistema de cobertura, que não agride as características de cada jogador quando o time não tem a posse e mantém a equipe compacta e sólida dentro do próprio campo de defesa, sem esquecer da imposição e da ocupação de espaço quando tem a posse. É meio que um mix entre as duas ideias que o Ancelotti já apresentou desde que assumiu a seleção, mas sem ser só uma coisa ou outra. Talvez o grande sacrifício seja a saída do Marquinhos do time titular, que é um jogador importante, uma das lideranças do elenco, mas para uma melhor organização defensiva, sem perder a agressividade de um Wesley, que permite ter um Estevão menos limitado, e sem deixarmos de ter um Militão nessa função de zagueiro lateral. Essa é uma mudança que se faz necessária, ao meu ver. Se o Ancelotti vai fazer algo parecido com isso na Copa, eu não sei. É mais provável que ele realmente aplique uma das duas primeiras ideias que a gente explanou aqui, pelo menos de início. Mas a gente sabe que, como normalmente funciona nas Copas do Mundo, a foto do time campeão é sempre diferente na primeira rodada e na final da competição. Conforme os jogos forem passando, novas demandas vão surgindo, mudanças terão que ser feitas e ajustes serão precisos. Eu sempre me proponho a ser o tipo de jornalista esportivo que não apenas questiona e fala mal do que não está funcionando, mas que tenta apresentar soluções. Isso não está funcionando por causa disso, talvez seja melhor aplicar aquilo, por aí vai. E eu sempre convido vocês também a dar a opinião de vocês, não só sobre a minha visão, né, o que vocês acharam sobre a minha ideia, mas também qual a visão de vocês sobre as ideias já usadas até aqui pelo Ancelotti. Deixem aqui embaixo as opiniões de vocês nos comentários, vamos ampliar esse debate, sempre com respeito a opiniões contrárias, sejam as minhas ou as de qualquer espectador aqui do canal. A gente sabe que seleção brasileira é sempre muito palpitante. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!